Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e boa tarde se você acabou de receber mais uma notificação e veio ver mais um Boteco do Mayhem, que agora não é mais bate-papo Mayhem, agora já virou um boteco, eu não estou mais sozinho e o Rodrigo já está falando antes de começar tudo, já dá like, segue o canal que a gente está quase chegando em 20 mil seguidores, as coisas do YouTube, e aí tem um monte de bônus, assim. A gente vai fazer um sorteio quando chegar em 20 mil seguidores. E hoje, se você veio, você leu ali estregoneria. A gente escreveu certo. Não é estregueria, mas é quase. E a gente vai descobrir hoje a diferença dessas duas palavras e o que isso quer dizer. E teve uma convidada muito show de bola, mas antes, Rodrigo Celso, como é que você está? Estou bem, querendo aprender sobre a bruxaria italiana. Vamos que vamos. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Fala, galera. Hoje eu quero saber se a minha avó, aquela oração que ela me ensinou, se tem alguma coisa dela na bruxaria. No Rio de Janeiro, direto do Eclésia Babylon, Thales de Azevedo. Salve, galera, 93. Hoje é dia de conhecer a bruxaria da Terra do Papa, hein? E dos reinos dos bruxos, o filho dos satanistas que vocês não conseguiram queimar, Robson Belli. Olá, pessoal. Bom dia. Vamos ver aí se o que vovó falava era bruxaria ou se era apenas maldições aleatórias que surgiam nos seus corações. E do irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Morte Súbita, Tiago Tomosauskas. Boa noite, galera. Hoje eu quero saber se é errado cortar o macarrão com atame. E a nossa convidada, Vanessa Lanaro, da Conexão Pagã, veio falar hoje um pouquinho sobre estregoneria. Salve, Vanessa, como que você está? Salve, galera. Tá tudo ótimo por aqui. Um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho dessa prática antiga e moderna ao mesmo tempo. E aí, tudo que a galera falou, tem sentido em tudo que vocês estão falando aí, menos cortar o macarrão com atame. Não pode cortar o macarrão com absolutamente nada. A nona tem um infarto. Então, Vanessa, eu sei que você estava aqui no sábado passado, então você já conhece por aqui. A primeira pergunta é... Bom, eu não sei se você ia na igreja, assim, não dá nem para fazer essa brincadeira, né? Que eu já fui bruxa desde a avó e tal. Como é que você chegou na estregoneria? Bom, vamos lá. Eu cheguei na estregoneria, o caminho começou na igreja. Eu sou de família católica, aquela católica bem católica. A minha mãe, pra vocês terem uma ideia, ela era catequista, né? E minha mãe casou com um ex-padre. Então, a gente em casa a gente tinha práticas católicas bem fortes, assim. Só que eu digo que a minha avó foi a maior bruxa que eu conheci. E a minha avó tinha umas coisas meio diferentes, assim, das avós, das outras, dos meus amigos, né? A minha avó era meio estranha, assim. Ela ia à missa, ela era super, super católica, mas ela tinha umas práticas muito particulares, porque ela era uma benzedeira. Então, iam pessoas de todos os lugares lá em casa, e a minha avó benzia essas pessoas. E aí eu ficava prestando muita atenção no que minha avó falava, como ela falava, e aquilo, assim, de uma certa forma eu ficava prestando atenção, porque, assim, isso você não aprende na catequese. O que minha avó fazia, apesar dela usar aqueles termos católicos, cristãos, Jesus, Maria e tal, todo aquele panteão cristão, ela fazia umas coisas que eu ficava prestando muita atenção. Então, minha avó tinha uma coisa assim, por exemplo, chegava alguém para ser benzido na casa dela. Então a pessoa falava o que ela estava sentindo, era quase como um médico, né? O que a senhora está sentindo e tal. Aí a minha avó pegava uma latinha de leite condensado, que já estava torrada de tanto ficar no fogo aquilo. Ela botava um tanto X de água e fervia aquilo no fogo. Ficava fervendo lá um tempão. E aí ela falava assim, mal olhado. Aí levava essa pessoa lá para o jardim, pegava lá um pedacinho de arruda e dá-lhe arruda, e benzia essa pessoa. Então, isso era uma coisa que era uma prática que era um pouco
um pouco diferente do que, né, as avós dos meus amiguinhos lá na minha idade de 5, 6, 7 anos fazia. Quando eu era criança, mais ou menos nessa idade, uns 5, 6 anos, eu tinha uma brincadeira com uma vizinha. A gente pegava as panelas da minha mãe, eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo, né? Pegava as panelas da minha mãe, ia lá no jardim da minha avó, pegava um monte de mato, de erva que tinha lá, e botava um pouquinho de água, pegava uma colher de pau, ficava mexendo, e a gente chamava essa brincadeira de bruxaria. Da onde que veio isso, não sei. Mas ali começou alguma coisa que despertou ali. Então, assim, essas práticas que minha avó fazia, esses benzimentos, essas orações, depois eu posso falar 2 ou 3 orações que ela falava e tal, eu até cheguei a pesquisar a origem disso, era uma coisa que sempre me chamou atenção. Então, assim, eu cresci, obviamente, na Igreja Católica, mas algumas coisas me incomodavam muito. Por exemplo, tive, obviamente, que fazer a tal da catequese, porque minha mãe catequista não tinha como fugir isso com 8, 9 anos, né? E aí tinham, assim, 2 coisas que me incomodavam dentro do cristianismo. Eu lembro que no último dia da catequese, imagina, meu nome começa com a letra V, né? Então, eu era a última das criancinhas. Então, todas as criancinhas foram colocadas no banco dentro da igreja, né? Já é um ambiente que oprime você, né? A igreja é aquele negócio enorme, você é uma criança desse tamanho e você tem que se confessar com o padre ali. Então, eu ficava pensando, o que eu vou falar para esse padre? Não sei nem o que eu vou confessar para ele. Eu vou falar o quê? Sei lá, desobedeci minha mãe? Fiz uma brincadeira que chama bruxaria, o que eu vou falar para esse padre? Então, assim, o que me incomodava muito é que durante a catequese se falava muito de um Deus, e se falava muito dessa coisa de punição, esse Deus do Antigo Testamento, que ele é meio pesado, assim, né? Ele tem a mão bem pesada. E eu lembro que nesse dia eu perguntei assim para mim mesma. Eu falei, tá bom, eu aprendi tudo isso na catequese, mas onde é que entra Zeus nisso? Também não sei de onde que surgiu essa coisa, mas me incomodou, porque se existe um Deus que chama Zeus, onde que ele entra em tudo isso? Então, esse questionamento eu nunca levei adiante, eu nunca levei para minha mãe. Vai que é um negócio que é o do diabo, né? E minha mãe me dá umas chicotadas aqui. Então, mas era uma coisa que eu sei lá de onde vinha, que eu ficava pensando naquilo. E esse Deus, assim, né? Esse Deus cristão muito pesado me incomodava um pouco. Mas isso, ok, passou. Eu não fiz aquela sequência, como é que chama? Crisma. A Crisma eu já me rebelei, virei diânica, falei, não, vou me rebelar aqui, vou embora. E aí eu comecei a procurar algo que suprisse essas minhas questões, essas minhas dúvidas, e comecei aí, com 15, 16, 17 anos, procurar em livraria, não tinha tanta coisa, aí tinha as bibliotecas do bairro, essa coisa, mas não tinha ainda o que eu precisava encontrar, não tinha. Mas o que tinha? Tinha, sei lá, algumas coisas sobre astrologia, aí tinha Eliphas Levi, tinha alguma coisa de Golden Dawn. Você acha que eu entendia? Óbvio que eu não entendia nada sobre isso, mas era alguma coisa assim, eu fui um pouco, li alguma coisa sobre o ocultismo, eu falava, não, acho que isso é uma coisa interessante. Eu não entendi, obviamente, na época, mas eu sabia que, assim, o cristianismo, como essência, não supria muitas das minhas questões. E aí, depois dos anos 90, com esse boom da Wicca, abriu muito, muito as portas para a bruxaria, independente de que linha da bruxaria as pessoas praticavam, mas assim, abriu muito as portas para nós. Então veio um monte de livro, veio um monte de pessoas que a gente conheceu, depois veio a internet, isso hoje, né, se a gente tivesse hoje o que a gente tinha na época, né, seria outra história. Mas então, aí eu comecei a pesquisar isso, e quando eu fui morar na Itália, aí foi, né, aí para mim que abriu um outro universo, porque aí eu comecei a pesquisar a origem de onde meus avós vieram, daquele lugar, como era, porque assim, a Itália, ela é muito forte a questão da bruxa na Itália, ainda hoje é uma questão muito forte, né? Ali você tem, no território italiano, você tem o Vaticano, que é aquele poder, né? Você vê aquela coisa gigantesca do catolicismo, mas é muito forte a bruxa. Depois a gente pode falar da Befana, não sei se vocês estão vendo ali, né?
penduradinhas ali atrás, que é um personagem muito forte dentro da cultura italiana em si. Então, isso... E aí eu cheguei aonde eu queria. Porque só que eu comecei... quando eu comecei realmente a estudar, eu comecei daqui para trás. Então, eu falei, o que chegou na minha mão? Chegou isso que eu me interessava pelo que a minha avó fazia, eu entendia que tinha um sincretismo entre o cristianismo e algumas práticas pagãs, aí a gente começa a ir lá para trás. Então, a estregoneria, originalmente, como a gente pratica hoje, ela teria começado ali nos povos pré-romanos. Então, teria começado ali nos povos, com base no povo etrusco, né? Os etruscos que são a base do povo romano. Então, naquele período pré-Roma, esses povos, eles eram diferentes, né? Os sabinos, os latinos, os etruscos, os vênetos, que eles conviviam, eles coexistiam ali naquela região, na Península Itálica. E, então, como que eu comecei a entender a estregoneria? Deixa eu falar assim, só o conceito da estregoneria, do que ela é, e aí a gente volta para essa questão de como ela chega até aqui, que aí faz todo sentido. Estregoneria é uma palavra moderna, que é a palavra moderna que define bruxaria. Então, estregoneria, bruxaria. Stregone é o bruxo e strega é a bruxa. Essas palavras, elas vêm do strix, né? Do latim strix. Strix era um ser alado, meio mulher, meio ave. Ele era tipo uma ave noturna que vinha trazer os prenúncios de morte, vinha atrás de sangue novo dos neonatos, né? As crianças tinham acabado de nascer. Então, se misturava muito essa coisa. A mulher, isso na Idade Média, né? Essa ideia de bruxa nesse sentido. Então, a mulher que faz as suas práticas à noite, escondida, e que voa. Por isso também vem o voa na vassoura, né? Então, strix, né? Strix, strega, e aí a estregoneria. Para nós, estregoneria, ela não é uma religião, mas ela é uma prática. Então, eu gosto de definir, eu dou uma definição muito abrangente, mas depois vocês vão entender por quê. Eu gosto de definir que a estregoneria ela é um conjunto de práticas, de crenças, de uma determinada região, ou de um determinado grupo, ou ainda de uma determinada família. Porque quando você pega a Itália, ela é um país hoje, né? Hoje Itália, mas lá a Península Itálica eram povos heterogêneos que conviviam entre si. Então, a gente não consegue falar de uma religião, de uma prática que permeia toda a Itália, né? Então, assim, as práticas elas vão diferir muito de um grupo para outro, de uma região para outra. Então, não dá para colocar tudo num caldeirão só. Então, assim, estregoneria é uma prática. Gente, assim, é popular, é magia popular, é aquela coisa folclórica. Isso é estregoneria, essa é a base da estregoneria, porque isso é tão antigo quanto a humanidade, né? Essa coisa do benzimento, da cura, de fazer um encantamento e tal. Isso sempre teve, todos os povos têm alguma história sobre isso. E isso a gente carregou, eu vou explicar como isso chega até, pelo menos, né, até aqui onde a gente consegue enxergar, né, Brasil vindo da Itália. Então, isso é uma coisa que então é prática e não é religião. Como vocês falaram também da estregueria, para a gente só tirar um pouco do que é uma e do que é outra, a estregueria ela é o seguinte, ela é um movimento, né, é um movimento neopagão, pós-anos 60, pós-Gardner, aquele boom, né, que dá de neopaganismo. Quem é a pessoa que lidera isso é o Léo Martello. O Léo Martello, ele é um americano, e ele cresce em família católica e tal, e ele se inicia na Wicca. E depois, depois da Wicca, ele descobre que tem muito material sobre a cultura romana, etrusca, que tem muitos elementos do paganismo dentro do cristianismo. Então, o que ele cria? O movimento que ele cria é a tradição strega,
que depois o Grimassi faz parte e tal. O próprio Léo Martello, ele nunca usa a palavra astregueria, mas depois, hoje é a palavra que define isso. Na Itália, a gente não considera de jeito nenhum astregueria. Por quê? Porque ela é vista como uma coisa americana por nós, assim. Ela é uma coisa americana. O que eles fizeram? Eles montaram, vamos chamar assim, não de forma pejorativa, tá? Eles montaram um Frankenstein. A astregueria para nós é um Frankenstein. Eles fizeram várias pesquisas e disseram assim, vamos pegar essa prática do norte, essa prática do sul, tem isso que é interessante, as runas da Toscana, tal, tal. Vamos montar um negócio e vamos chamar de astregueria. Quase que como uma Wicca, da forma como ela é concebida, né? Gente, se vocês quiserem me interromper, tá? Vocês vão me interrompendo aí, tá? Então, assim, a gente coloca a astregueria dessa forma, como um Frankenstein que ele é montado quase que como uma Wicca, da forma como ela é concebida. Então, ela é uma coisa que a gente brinca, é oltreoceano, tipo, é do outro lado do oceano, para nós não é a mesma coisa. Porque a mesma coisa que eu chegasse para vocês e dissesse assim, manda, Robson. Pela tradição ser passada, a tradição, acredito, é passada mais oralmente. Totalmente oral. Então, ela torna a pesquisa, para quem é de fora do meio, um tanto quanto hermética. A pesquisa, para quem é de fora do meio, não, porque são práticas populares. Porque, assim, a astregueria, ela tem um pouco dessa coisa de dizer assim... Não é astregueria, é estregoneria. Tá, não, a estregoneria é magia popular, é uma coisa popular que você pesquisa e você encontra. É isso. Isso é o que os antropólogos e os arqueólogos dizem. A proposta da astregueria, ela é diferente. Então, o que eles fazem? Eles montam isso aqui, eles falam assim, isso aqui é a religião antiga, tanto que eles chamam de vecchia religione. Isso aqui é a religião antiga italiana. Só que não existia uma religião concebida dessa forma. Eles montaram alguma coisa, e tudo bem também, montar alguma coisa a partir das práticas italianas, está tudo certo. Mas o que eles dizem é que existiu um conhecimento que era oculto, que foi passado de geração para geração, sem ser alterado. Não existem registros históricos, pelo menos na Itália, disso, de que realmente aconteceu dessa forma. As práticas, sim, sobreviveram, a gente vai falar disso também. Agora, isso como uma religião passada de geração para geração, dessa forma hermética, isso é muito improvável, né? Improvável de ter acontecido. Então, só para um comparativo do que seria essa astregueria, não sei se eu respondi você, Robson, se foi ok. Seria como se eu chegasse para vocês e falasse assim, gente, vou fazer um livro aqui sobre religião brasileira. Então, eu vou beber um pouquinho do cristianismo, um pouquinho lá do kardecismo e tal, e vou falar, aqui está a religião brasileira. Não dá para fazer isso. Na Itália, a mesma coisa. Então, isso vai diferir muito de... Mas não fizeram isso com a Umbanda? Umbanda? Oi? A Umbanda não é mais ou menos isso? Foi um sincretismo a Umbanda, né? Só que eu não manjo nada de Umbanda, tá? Se alguém quiser me corrigir, fica à vontade. Mas assim, o que eu ouvi é que os orixás que compõem a Umbanda, na verdade, eram de várias nações diferentes, e aqui no Brasil que se juntou tudo. Então, me parece meio paralela essa história da estregueria com as outras religiões que floresceram na América. Pode ser que tenha esse comparativo. Não, mas assim, e tudo bem ter sido criada, né, a astregueria, né? O que eu estou dizendo aqui é que, assim, fica um pouco... Por exemplo, vou dar um exemplo por mim. O Grimassi, ele coloca no livro dele como é que ele chama? As runas da Toscana. A minha região lá, do grupo que eu participo, não é da Toscana, não faz sentido para mim. Faz sentido, de repente, para quem está lá na América participar de um grupo de estregueria? Beleza. Mas o que a gente tem que entender uma coisa, é que é uma coisa
totalmente diferente. É uma terceira, é o que você falou, Umbanda. Não é melhor nem pior. É uma coisa que foi criada, assim como a Wicca, que a gente sabe que o Gardner bebeu de várias fontes, e criou a Wicca. E tá tudo certo. Criaram a astregueria, também tá tudo certo. A nossa prática, ela é diferente. A gente tenta buscar o máximo de informação de um grupo de uma determinada região, né? Não que a gente seja, somos os puristas, não isso, mas é mais tentar ser o mais coerente possível com aquela prática dali, né? A cegonharia seria muito local. Mais local, exato. Eu acho que uma comparação com o Brasil seria as práticas das rezadeiras, né, das benzedeiras, que é uma coisa bem regionalizada, né, bem não institucionalizada e que muito com essa tradição, né, e que varia principalmente de região para região. Puxo caído, espinhela torta, quebranto. Sim, o malóquio, tudo isso. Vamos chegar nas benzedeiras. Então é isso. Com certeza vem importado de lá isso, né? Essas práticas daqui. Com certeza, Será que tem alguma coisa a ver com a Santa Cruz de Caravaca? Eu não sei o que é. É um livro de rezas para benzedores, mas isso vem da Espanha, então não sei até onde... Não, talvez, a ideia, provavelmente a ideia é a mesma, né? Agora que você falou de um livro de pregueira, de rezas, tem 2 rezas que a minha avó fazia, que eu incessantemente eu procurei a origem, assim, para tentar achar o original, mas eu não encontrei. Então, eu estava falando com um antropólogo um tempo atrás, e ele falou o seguinte: essas orações, essas rezas, esses benzimentos, eles têm quase que uma coisa... eles funcionam de uma forma orgânica, você nunca vai achar a origem disso aí, né? Foi passado de geração para geração, de forma oral, as pessoas não tinham... não sabiam ler, muito menos escrever, então, assim, foi passado de geração para geração dessa forma oral. Então, é muito difícil você encontrar a origem ali, foi criada, muito difícil, né? Então, quantas coisas já aconteceram ali naquele território que já se perdeu. Então, assim, basicamente, a diferença entre elas é essa, né? Então, a astregueria mais vista como uma religião e, para nós, mais vista como práticas, né? E crenças e folclore do que uma outra coisa. Então, assim... Pelo que você me falou, isso me lembra mais a diferença entre o voodoo e o voodoo. Eu também não sei. A religião e o voodoo são as práticas. Tá. São as feitiçarias, o sistema mágico que qualquer um pode aprender. Que, na verdade, deve ter de todos os lugares do mundo, né? Então, deve ter velhinha benzedeira na Espanha, daí dá o livro lá do Robson, deve ter velhinha benzedeira do México, tem velhinha benzedeira em todos os lugares católicos. Sim, devem porque ter umas isso é uma benzedeira. coisa que até, se ela não é uma benzedeira do catolicismo, tem o curandeiro no xamanismo. Então, isso é uma coisa que é inerente nosso, assim, né? Das nossas culturas todas. Se você começa, quanto mais você volta, toda a sociedade, por menor que ela fosse, ou de um grupo, sempre tem alguém que é um curandeiro. Então, isso é inerente, né? Então, a gente vai sempre achar essa estrutura, né, em todas as sociedades, né? Então, acho que isso talvez não seja muita novidade isso aqui que eu estou falando para vocês, né? Então, enfim, né, as diferenças são basicamente essas. Então assim, aí eu comecei a estudar de uma forma muito mais profunda, né, do que era isso, e eu busquei muito tudo que tinha em relação ao Friuli, que é essa região, né, que meus avós são de lá, que é a região perto ali do Robson, que é ali quase esquina com a Áustria, ali, né, no Friuli. Então, a cegonheria, a gente pode dizer que ela se divide, vamos dizer assim, que ela se divide em 2 partes, a operacional e a devocional, né? Apesar de não ser uma religião, existe uma parte devocional. Por quê? Bom, o que tem em cada uma delas? Na operacional, a gente tem muito forte a comunicação com os espíritos,
né? A ancestralidade, a hora que você falou no off ali, que você falou de avós, né? Que tem essa coisa de passar as bruxarias para os netos, isso é muito forte. Então, a questão da ancestralidade é muito forte. A morte é vista de uma forma muito menos pesada do que o cristianismo coloca. Então, na ancestralidade, a gente sempre tem um altar dos ancestrais dentro de casa, tem algumas práticas que depois a gente fala. Tem a questão do natural, tudo que for natural, que a gente puder entrar em contato, também é um dos pilares. Por exemplo, os ciclos da Lua, os ciclos da Terra, isso também é muito forte. A herbologia, né? E os animais, né? Os animais também de forma energética, e depois a gente pode falar também do famílio, né? Que é um conceito que às vezes dá uma treta também entre os bruxos. E os encantamentos, né? Que aí a gente tem os oráculos, tem as adivinhações, os sonhos é muito importante, os benzimentos e tem as maldições. Alguém aí falou no início de maldição e tem isso muito forte, né? E as rezas, os benzimentos aqui. Mas, assim, a maldição, para quem conhece o povo italiano, eles amaldiçoam tudo. É impressionante, é impressionante. E eles, a maldição, assim, dentro do cristianismo, eles têm umas expressões assim, porco Dio, quer dizer, né? Deus, porco, porca Madonna. A Madonna é a mãe de Jesus, né? Você está xingando ela de porca. Não é que você está xingando ela, mas é um xingamento que você usa no dia a dia. Então, assim, eles têm essa coisa da maldição, dessa coisa muito, muito pesada, né? Então, assim, eu acho que, assim, o que a gente pode falar de como isso chega até aqui, que é interessante, como a gente estava falando, né, esses povos itálicos que estavam convivendo ali de uma forma, coexistindo ali com as suas religiões independentes ali. Depois esses povos ali, etruscos, latinos, sabinos, eles se juntam e formam Roma, né? Começa Roma da forma depois que a gente conhece, né, aquele império e tal. Em todo esse tempo, as práticas populares, elas continuam, elas vão se alterando de acordo com, elas vão se alterando, vão se aglutinando, a gente tira ou coloca coisa das nossas práticas de acordo com a nossa necessidade. E eu costumo falar que a astrigoneria, ela é um negócio sujo não no sentido pejorativo, mas ela é suja, às vezes você não consegue explicar muito bem o que ela é, porque de um grupo para outro ela muda, ela é diferente de uma sei lá, de uma magia cerimonial, uma coisa que você tem os seus objetos mágicos, tudo bonitinho, limpos e tal. Não, os nossos objetos mágicos, eles precisaram primeiro ser sujos, usados, eles têm que ter uma função prática, né? Também a gente pode falar sobre isso. Mas, enfim, então ali quando a gente está em Roma, né, todas aquelas práticas ali acontecendo, a religião romana, ela se estabelece, né? A religião romana, embora as pessoas digam que a Roma foi lá e roubou o panteão grego, não é exatamente assim. O panteão romano, ele é um desdobramento do panteão etrusco, que tem as correlações, obviamente, com o panteão grego, mas os romanos, eles são basicamente, a formação deles é dos etruscos. Então, isso se desenvolve, tem a religião romana que vira aquela potência, então Roma é uma força política, uma força militar e uma força religiosa muito forte, mas não deixa de acontecer essas práticas populares. Isso sempre acontece. Vou dar um exemplo daqui a pouquinho para vocês entenderem. Assim, claro que existe um intercâmbio cultural, né, entre esses povos todos. Imagina, ali era o centro do mundo, as pessoas vinham de todo lugar para, né, faziam compras e, né, um comércio ali, e esse intercâmbio cultural. Pra vocês terem uma ideia, tinha culto a Ísis em Roma, de tão forte que era, né, a deusa Ísis, deusa Cibele, deusas que não eram originalmente nem etruscas nem romanas, mas elas eram cultuadas também lá. E essas práticas folclóricas... Oi, manda. Uma dúvida. Você falou que não existe muito uma padronização assim da estrogoneria, porque tem diversidade de local e tal. Mas existe, talvez, um panteão fechado que hoje em dia esteja estabelecido? Então, eu vou chegar na parte
a parte devocional da estregoneria ainda é o cristianismo. Que legal. Infelizmente. Isso é importante. Não, mas é importante isso daí. É isso. Então, mas tem alguma isso. Talvez os santa Rastafaris específica? tenham acabado de perder o título de melhor tipo de cristianismo agora. Não, mas talvez dentro do cristianismo tenha tipo um santo que seja o padroeiro, a padroeira, assim, ou não? Não. O que sobreviveu, que é muito forte, foi Diana como uma deusa pagã. A igreja não conseguiu demonizar ela. Né? Ela até hoje tem mulheres que vão para o hospital para ter seus filhos e elas pedem que Diana dê um parto seguro, tranquilo para elas. Então, algumas coisas a igreja conseguiu minar, conseguiu adaptar, até inclusive santos e tal, mas quando entra o cristianismo, né, lá em 380, que o Teodósio dá o checkmate dizendo, é isso aí, gente, agora vamos só praticar o cristianismo e todas as práticas pagãs são proibidas, aí os templos são destruídos, e aí, né, e aí se tem, aí, por que o devocional da estregoneria é o cristianismo? Porque quando você tem a sua prática aqui, chega imposta uma outra prática que não tem nada a ver com a sua, que é o cristianismo tentar encaixar um negócio no outro, obviamente vai ter um sincretismo. Mas é um sincretismo que vai demorar séculos. Tem coisas que não dá para tirar. Por exemplo, culto de Diana não deu para tirar. A igreja conseguiu demonizar o Dianus Lutífero, que é o irmão dela. Né? A estrela da manhã, que vira, né? A estrela da manhã com a sua coroa de raios, vira o capeta. Né? Alguém queria falar alguma coisa? Enfim. Então, assim, quando chega o cristianismo que impõe essas regras, eu acho que, assim, de certa forma, era muito mais fácil você conduzir um povo a partir do cristianismo. O cristianismo tem regras, o cristianismo tem conduta, tem os mandamentos. O paganismo é muito mais leve em relação a isso, é uma prática muito mais livre, né? Então, quando cai Roma política, aí a igreja floresce, né? Aí vem aquele poder absurdo da igreja, e aí a manipulação da igreja em cima do medo, né, do terror que a igreja coloca, é realmente algo absurdo. Mas, assim, então, assim, essas práticas, ainda assim, como é que eu vou? Acabou de ser instituído aqui o cristianismo, eu tenho as minhas práticas pagãs, eu vou ter que me adaptar de alguma forma, mas não é de uma hora para outra que a gente chega e fala, tá bom, beleza, vamos cultuar aqui, a partir disso, o cristianismo. É uma treta isso. Como é que você vai conseguir fazer isso com o seu grupo? E agora? Ferrou. Você tem que ser, porque senão você vai ser perseguido. Então, o que acontece? Essas práticas aí das benzedeiras, vamos usar elas como exemplo. A igreja, óbvio, nunca incentivou as benzedeiras, mas o que a igreja permite? Que essas orações, essas rezas que elas fazem, elas usem o nome de um bendito santo. Então, tá bom, você não vai mais falar a oração para Minerva Curatrice. Não. Agora vamos ver aqui. São Martino. São Martino fala para curar o verme. Depois eu falo a oração de São Martino. Para curar o verme. E aí a oração da Santa Lucia, da visão. A outra é Santa Polônia, o dente. Então vira o padroeiro do dente, sabe? O negócio o padroeiro da visão. Então é um negócio que chega a ser até engraçado, mas enfim, então a igreja permite que se faça isso, foi uma forma da igreja, a igreja não conseguiu proibir isso de uma forma, não deu para proibir, tá bom, então vamos botar uns santos ali para a galera continuar fazendo isso aqui, e dessa forma a gente tem um certo controle, né? Então isso perdura ali na Idade Média, Idade Moderna e tal, e chega... Então, chega para nós dessa forma. Foi passado, né, de forma oral esses conhecimentos, e chega, então, essas orações e essas práticas dessa forma. Muito se perdeu, obviamente, muito se aglutinou, se sincretizou, e muitas coisas também foram adicionadas. Tem coisas que, dentro da estregoneria, a gente ainda não consegue dissociar do cristianismo. Porque pensa, hoje...
eu não sou mais obrigada a ir na igreja, certo? Eu pratico a estregoneria, mas como é que fica a minha cabeça? Mas a parte devocional ainda é cristã. Eu não me considero cristã. Hoje, o que está acontecendo? Existem muitos movimentos reconstrucionistas para resgatar as religiões antigas. Roma, da Etrúria. Então, tem alguns movimentos na Itália, tem alguns movimentos nos Estados Unidos, que é para resgatar isso. Olha, eu não me identifico com o cristianismo, então vamos resgatar a parte devocional, essa parte mais, vamos chamar de religiosa, dos deuses antigos, dos deuses pagãos, que faz muito mais sentido. Mas isso também é processo, né, gente? Isso aí leva tempo, leva anos, sei lá quanto tempo, mas o movimento ele já está existindo, já está acontecendo, que é muito interessante isso, né? A gente tem esses grupos reconstrucionistas e ainda já está todo mundo assim meio perdido, né? Como que a gente vai fazer, o que a gente vai encaixar? Mas é isso, o movimento ele tá ativo dessa forma, né? Tem um movimento que chama Nova Roma, não sei se vocês já viram falar, uma Nova Roma, é americano. E é um dos mais fortes, assim, que tem. Você contou aí uns 3.000 anos de história, né? Porque você diz que suas raízes estão no norte da Itália, ali, quando Roma ainda era pequena, era território celta. Não, o território celta é mais para a Lombardia. Ali são os vênetos. Ah, tá. Então aí vai, assim, sempre foi essa divisão. Hoje a Itália, assim, tem uma divisão entre norte e sul, bem forte, e sim, essas culturas regionais. Como que hoje é feita essas práticas, hein? No dia de hoje, agora, como que você faz isso? Trazendo uns mais de 3.000 anos de história junto aí. Então, o que eu faço é o seguinte, é o que eu tenho na minha mão hoje. O que eu tenho hoje na minha mão, o que chegou? Porque, assim, às vezes eu posso estudar lá atrás e entender assim, bom, esse povo dessa região, dessa minha região, vamos chamar assim, eles praticavam dessa forma. Gente, eles sacrificavam animal, para mim não faz mais sentido isso. Então, assim, o que faz sentido? O que a minha avó trouxe? As rezas, os benzimentos, eu faço benzimento, eu faço algumas orações, eu faço as minhas práticas, mas eu trabalho com o que eu herdei, vamos chamar assim. É meio ruim esse termo, mas assim, eu trabalho com o que eu herdei, com o que chegou na minha mão, né? Claro, eu fui fazer essa pesquisa e tal, mas eu trabalho com o que chegou na minha mão. Tanto que eu falei que a parte devocional é do cristianismo. Então, agora, a partir do que chegou na minha mão, que eu entendi que eu tenho aqui, essas práticas cristãs, eu quero tirar esse estigma, né? E eu quero voltar ali a fazer a parte devocional para os deuses pagãos romanos. Então, eu tô nesse processo aqui. Então, a minha prática de estregoneria, eu posso dividir ela, sei lá, em duas partes. A parte cotidiana. A parte cotidiana, como eu falei para vocês, é uma parte, como eu falei, dos objetos mágicos. Eles precisam ter uma função, antes dele se tornar um objeto mágico, ele tem que ter uma função útil dentro da minha casa. Então, por exemplo, uma colher de pau. Eu vou usá-la como colher de pau, em algum momento ela vai virar uma varinha, um bastão, alguma coisa assim, para eu fazer meus encantamentos. O meu caldeirão, ele foi uma panela de comida, hoje ele vira um caldeirão para fazer as minhas práticas. Então, assim, todo objeto... Gente, para vocês terem uma ideia, eu comprei um livro, um cadernão, assim, para eu colocar as minhas... Um livro das sombras, vamos chamar disso aqui. Eu mandei fazer 400 páginas aqui, tal, falei, vou botar tudo... Eu usava um outro caderninho, eu falei, eu vou pegar um novo e tal, para botar tudo lá. Eu não conseguia escrever nada nele. Porque ele estava novo, eu falava, gente, isso aqui tem que ter vida, eu não consegui escrever nele. Eu catei um pouco de cola, falei, eu preciso estragar ele, preciso dar uma sujada nele. Peguei cola, passei assim, não, agora eu posso escrever. Porque assim, as coisas precisam ter uma vida antes para ela se tornar mágica. É meio que, pode ser meio louco, mas o pensamento é mais ou menos esse. Então,
E como são as práticas cotidianas? Então, tem bastante oração, tem muita conexão com os ancestrais, é uma conversa com os ancestrais, assim, né? Lá no meu altar, não sei se dá para ver uma foto de casamento dos meus avós, tem foto da minha avó, tem uma coisa que a gente meio que deixa espalhado a coisa para os ancestrais, assim, é muito, muito forte essa conexão. Pra vocês terem uma ideia, tem um museu em Peio, no norte da Itália, que é muito incrível, assim. E aí o guia, ele conta umas coisas bem legais. Na Idade Média, bem comecinho da Idade Média, final, assim, de Roma, as pessoas, era tão forte a conexão com os ancestrais, que elas iam lá nos túmulos, quando a pessoa morria, deixava, né, dar uma diminuidinha ali na carninha, e pegavam um crânio, pegava um pedaço de um osso, para trazer esse ancestral para dentro de casa. E era uma prática super comum, ainda bem também que a igreja depois proibiu isso aí, né? Mas, então, deixava um crânio lá. Então, essa prática, ela é etrusca. Se você colocar ali focolare, coloca larário na internet, você vai achar uma lareira, e aí a parte mais quente da casa era onde ficava esse altar para os ancestrais, que era a lareira. Então tinha uma espécie de uma casinha assim, né, em cima da lareira, e quando a pessoa partia, você colocava ali um objeto, algo que representasse essa pessoa, uma pintura. Então vocês podem encontrar, tem inclusive bastante foto disso. Então essa prática que é lá dos etruscos, ela veio carregamos até hoje, né? Então, dentro da stregoneria, por isso que acho que as pessoas falam, porque a família na Itália, não sei se é porque a família, mas talvez essa coisa de manter o ancestral muito próximo é muito forte. Outra coisa que a igreja não conseguiu destruir, o Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos era uma celebração antiga e tal, dia 2 de novembro, então era uma coisa pagã. Depois se transformou, né, o Dia de Finados e também tem, né, o Halloween ali perto e tal, de outras culturas também. Então, mas ali o Dia dos Mortos é algo que é muito forte, é um dos festivais mais celebrados, né? Que mais? Os sonhos são muito importantes, são muito, até de um jeito, até, calma gente, é só um sonho, né? Então não vamos exagerar tanto, mas os sonhos são bastante importantes. E aí tem a questão de ervas, usar o máximo de ervas que você conseguir, não usar tantos remédios, sabe essa coisa mais de vovó mesmo, né? E tem os benzimentos, né? Aí tem os benzimentos e tem lá a parte que a gente fala dos encantamentos, que aí a gente pode fazer essa prática de duas formas. Ou eu comigo mesma, ou eu com algum espírito. Aí, né, uma invocação de um espírito, ou de um gênio, como eles falavam, né? Mas não tão organizado, não tão goétia, né? Uma coisa bem mais simples, né? Nada cheio de símbolos e tal. É a invocação realmente de um espírito que depois tem um processo até de chegar nesse espírito, conhecer esse espírito, quem que é, como que você invoca, o que mais sobre isso? E os ritos... Não, isso de práticas mais... Pode falar, Tiago. Já que você está falando de prática, eu queria saber se você, pessoalmente, você tem algum tipo de prática diária. Tenho as minhas orações diárias e todas elas envolvem as orações aos ancestrais. Sempre o agradecimento, sempre trazendo eles de uma forma... sempre está comigo. Esse negócio de trazer os mortos para o dia a dia, na verdade, é uma regra da humanidade, né? Só modernamente que a gente, meio que... O cara morreu, a gente quer se livrar do corpo dele o máximo possível, faz logo o funeral e depois fica com saudade. Mas exatamente. Todos os outros povos têm um gradual... Às vezes nem tem separação. O Robson pode falar disso lá no Japão, isso também tem bem forte. Temos sim. Temos aqui bem forte essa questão dos ancestrais na Ásia, tanto China, Japão, Coreia, todo mundo aqui na Ásia tem isso. No Japão, inclusive, nós temos uma prática pós-vida que é comum trazer o morto para ter uma última noite com a família.
Depois que ele passa pelo processo de limpeza e tudo mais, ele ainda passa uma noite com a família na casa. Que legal, olha. E todos dormem no mesmo cômodo que o morto. Tá. Isso é algo que, tipo assim, não é muito falado fora do Japão, mas é uma prática antiga que ainda tem vida dentro do Japão. Legal. Muito bacana isso. E eu queria perguntar, você falou bastante dos sonhos, mas eu queria entender qual é a função do sonho dentro das suas práticas. Os sonhos, eles podem ser premonitórios, eles podem ser algum aviso, não tem uma coisa muito assim, nossa, fora isso, sabe? É mais assim, eu tenho um diário de sonhos que eu faço há muitos anos, e muitas coisas, assim, uma forma de autoconhecimento, também não vai muito além disso, sabe? Rola algum tipo de diálogo com seus ancestrais através de sonhos? Rola, e rola no Dia dos Mortos. O ritual do Dia dos Mortos, que você chama eles, você faz um jantar para eles, né? Você faz todo um dia de preparação, então você... Então, na esconeria, a gente teria também esse lance de necromancia. Sim, sim. E na antiguidade, essa coisa de necromancia, essa necromancia mais pesada, era bem forte. É que hoje em dia a gente não faz dessa forma. Mas a necromancia naquela época era bem pesada mesmo. A minha pergunta tem a ver com mais ou menos essa parte, que, na verdade, eu recebi umas 2 perguntas aqui, perguntando se existe sacrifício dentro da estregoneria. Hoje não. Hoje não mais, mas hoje na Itália não mais. Não mais também lá. Não, hoje não mais. Hoje não mais. Assim, o cristianismo, isso ele tirou, né? Isso ele tirou completamente. Porque os povos antigos ali, obviamente, que eles faziam. Tinha uma prática da Etrúria que eles queriam ver o futuro, mas eles viam dentro do... Eles cortavam o boi e faziam as previsões deles no fígado do boi. Então, né? Então existia sacrifícios a rodo, né? Então, hoje não, o cristianismo tirou isso por completo. O Ulisses faz a sua. A minha é a última, que é a pós-morte e tal, mas é a última pergunta de todas. Então, vai Ulisses primeiro. Eu estou curioso, né? No começo da live, eu comentei a respeito da oração que a minha avó me ensinou. Eu não lembro a oração, aí você falou que você faz. Eu ia pedir se você pode falar um pouquinho, um pedacinho delas, até para ver se tem alguma coisa. Tá. E a outra, uma dúvida totalmente, assim, eu não faço a menor ideia se tem alguma relação ou não. A minha avó, eu lembro dela ter me dado, quando eu era criança, uma colher de prata. E aí eu não sei se isso tem alguma coisa com essa tradição. Não sei, assim, para mim não tem um sentido, assim, não sei. Mas a colher, ele é um símbolo bem importante. Né? É um símbolo, porque assim, o alimento é uma das coisas mais fortes, assim, eu não sei se é do italiano ou se tem outros povos que tem, deve ter isso, obviamente, mas assim, para nós, a colher ela é um elemento bem importante, tanto que colher de pau geralmente vira alguma outra coisa, né? Ela vai para a cozinha, depois ela vira um objeto mágico. Eu acho que essa colher de pau, inclusive, é usada por alguns alquimistas. E eu sempre me perguntei de onde vinha. Provavelmente vem da Itália mesmo, porque não se ouve falar disso nos alquimistas islâmicos, nos chineses, é uma coisa europeia mesmo. E uma outra coisa que tem em comum da alquimia com... Aliás, teve grandes alquimistas italianos, né? Sim. É esse negócio de que você consagra a coisa com o uso. A colher ela é consagrada durante o uso. Você não vai fazer um ritual para consagrar essa de tipo não ter ritual para consagração. A consagração é a consagração. Eu achei genial. Tipo, não tem um ritual para consagrar o laboratório. Não, o laboratório até tem uma coisa. Até tem uma coisa de consagração, talvez entre nisso, da gente agradecer aquele objeto, assim, obrigada que você foi uma colher de pau, mas agora você vai ser uma outra coisa. Então, existe essa consagração. Não é cerimonial, né? Não. É eu achei bem popular, legal, fiquei bem feliz de saber essa relação. Que legal. Eu achei sensacional, cara. É muito melhor do que se você comprar uma colher zerada e falar agora é a minha varinha mágica. Sim. É um negócio muito mais... É um relacionamento, né? É uma mistura entre você com a sua energia ali, né? Sim, você pode ter uma cerimônia de casamento, mas se você não tiver o dia a dia com aquela pessoa, você não tem um casamento de verdade. Boa, gostei da analogia, boa. Muito bom. Deixa eu ver aqui, ó,
as orações, então essas orações anônimas. Tem uma, então eu vou falar do San Martino e da Santa Polônia. San Martino é assim: San Martino per il mondo andava di cielo e la vermenara, in paglia dormiva e in l'acqua versava, il maschio è dolce, la femmina è amara, crepa il verme con la vermenara. Essa aqui eu procurei muito, é uma oração que fala de curar os vermes, porque as pessoas deviam ter muito verme naquela época. Então, assim, a forma de você fazer essa pregueira é assim, a gente fala que é de cima para baixo. Ela é da alma para o corpo, sabe? A cura é como se assim, a cura vem da alma, primeiro da alma, depois para o corpo. Então, eu vou curar a sua alma, que de alguma forma pegou esses vermes aí, né? E depois que isso vá para o seu corpo. Hoje, obviamente, o que a gente fala? Olha, eu posso fazer o benzimento, mas vai no médico, óbvio, né? Então, por favor, né? Então, enfim. Bom, a da Santa Polônia, vou falar aqui. Santa Polônia, ela tá caída numa pedra de mármore e ela encontra a Nossa Senhora. Então, tá vendo? Sempre tem os elementos do cristianismo. Então, a Santa Polônia está lá na sua lunga marestia, no seu longo sofrimento. Sulla pietra di marmo lei cedia. Aí passou Giula Madre Maria. Você vê como tudo tem rima para as pessoas lembrarem. Era muito mais fácil lembrar como rima, porque as pessoas não liam nem escreviam, né? Aí a Maria, a mãe de Jesus, ela pergunta: que se fai mistia Polônia mia? Aí ela responde: Madre Maria, que volevi che io faccia? Que io ho tal dolor de dente que credo de morire sicuramente. Aí Maria responde: Dita Polônia mia, prega a Jesus que te cura la malatia. Quer dizer, a Polônia fala assim: eu tô com tanta dor de dente, ela tá deitada porque ela tá com tanta dor de dente que ela fala, vou morrer. Aí a Maria fala, não, reza para Jesus que ele vai curar a sua malatia, então a sua doença. Então, assim, é sempre uma questão de fazer a pregueira para a alma e depois para o corpo, que vai para o corpo. É uma coisa meio, sei lá, automática que iria para o corpo, vai. De uma forma bem simples para explicar, assim. Eu achei, assim, em linhas gerais, bem parecido com o voodoo. Sério? Em linhas gerais. Tá. Mas é que o voodoo também tem essa pegada do catolicismo, só que é lá no Haiti. Na verdade, não é o catolicismo, é o cristianismo. E eles misturam com a prática, então é bem parecidos. Você vai gostar muito de ver umas entrevistas do pessoal do voodoo, porque é muito semelhante. Era bem aquele caso, tinha o cristão, e aí você tinha as mulheres em volta que tinham uma magia, uma bruxaria, mas não podiam aparecer, e aí elas disfarçavam. É muito legal. E provavelmente, se a gente conseguir entrevistar alguém da Espanha, de Portugal, do Japão também deve ter as velhinhas benzedeiras portuguesa cristã também. Né? Provavelmente. Deve ter no mundo inteiro, é só questão de achar, mas é fantástico isso que você está falando. Sim, é muito legal. E tem as maldições também, que essa aí é a maldição, porque assim, para nós, a palavra dita, ela é muito forte, né? Então, toda palavra dita, ela chega no destinatário. E a maldita também, né? Maldita também, Então, tem as maldições, é muito forte também as maldições. Isso é só conhecer o povo italiano que você vai falar, nossa, realmente é um povo que adora uma maldição, né? Você falou que ia falar dos bonequinhos também. Peraí, deixa eu pegar ela aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu ia perguntar sobre isso. É parecido com o voodoo mesmo? No Japão, nós temos os nossos bonecos de voodoo pregados em árvores santas. Como será Mas olha, voodoo italiano? Isso que vocês falaram de voodoo é muito interessante. Nesse Museu de Bruxaria de Peio, tem umas coisas assim, eu lembro que tinha uma cabeça de madeira entalhada e tinha um monte de prego ali. Então, assim, tem umas coisas assim, é que eu não manjo de voodoo, não vou poder dizer, é parecido com voodoo, mas isso tem também, tem um espetinho ali no bonequinho, tem também. Essa aqui, dá para ver a bruxinha? Dá. Essa aqui,
tem uma marca de chocolate que todo ano faz uma Befana diferente. A Befana é essa mulher, né? Essa bruxa que vem voando numa vassoura, e no dia 6 de janeiro, no dia da Epifania, ela vem e ela traz doces para as crianças, ela traz presentes para os adultos, desculpa, e ela traz carvão para as crianças que não se comportaram. Então, assim, é um evento na Itália inteira. É muito legal. Então, tem, sei lá, numa comunidade, uma mulher vai lá, se veste de Befana e faz aquela brincadeira como se fosse o Papai Noel, mas o Papai Noel é bem mais fraco do que a Befana. Então, imagina, na terra do Papa, é uma bruxa que traz o presente para as crianças. Então, é muito legal. A prática da Befana é sensacional. Sensacional isso aí, sensacional, realmente. É muito legal. Pergunta da Faz você primeiro, Robson, depois eu tenho uma pergunta daqui. A respeito que ela mostrou a bruxa com a vassoura. Não entendi, desculpa. Essa história, a estregoneria, essa história de bruxa voar em vassoura, vocês têm uma explicação para isso? De vocês? Não tem uma explicação. Para nós, a explicação é a própria Astrix, né? Que era uma ave noturna, meio mulher. É mais uma coisa do imaginário. Mas a vassoura ela tem um sentido, né? A vassoura como banimento e tal. Tem algumas teorias, né? De se voar em cima passar a vassoura em cima das plantações, para que elas tivessem limpas e produzissem bastante frutos e tal. Fala da teoria. Tem aquela questão do unguento das feiticeiras, que se lambuzava a vassoura, e aí se montava em cima dela para pegar bem. E aí você tinha os sonhos, viajava. Existem algumas ervas para você sonhar e tal, mas assim, não a questão física, não voar na questão física. Mas a vassoura, ela tem um simbolismo bastante importante, mas ela é mais de banimento. A imaginação das crianças aí. Como é que você isso se mantém, né? A Befana, como o imaginário, ainda como se fosse o Papai Noel lá, ela se perpetuou, né? E a igreja também não conseguiu tirar isso. Agora tem uma pergunta importante, que é assim, como vocês são ligados com o catolicismo e tal, como é que é a visão do pós-morte? O que acontece para uma bruxa, para uma estrega, depois que ela morre? Então, existe a reencarnação. A gente acredita na reencarnação. Ela fica em algum... É que assim, como a gente não desliga do ancestral, ela está num outro plano, mas ela está presente aqui também. Então, assim, não existe uma coisa muito... foi para um outro plano e não temos mais contato. Não, ele está aqui ainda. De alguma forma, ele está aqui. Então, como a gente chama eles muito, a gente está sempre invocando, sempre trabalhando com eles, tem esse ritual anual, tem esse contato, então não tem uma coisa muito... não tem uma mitologia em cima disso. Então, assim, eles estão aqui de alguma forma e eles vão voltar de alguma forma. Então, somos reencarnacionistas. É isso, eu tinha que agradecer, tirou todas as minhas dúvidas, foi sensacional. Só está faltando a mais importante de todas, né? Que é como é que a gente te acha. Bom, vocês podem me procurar ali, Lanaro Vanessa, Lanaro, Vanessa, com V, 2 S, lá no Instagram, acho que é o melhor canal. Eu estou dando uma mudadinha ali, meu Instagram está meio capenga, estou dando uma mexidinha nele, mas eu vou começar agora a fazer um curso, que tem muita gente que procura, queria fazer curso, não sei o quê. Então, assim, eu não conheço nenhum grupo, as pessoas me pedem grupos, eu não conheço nenhum grupo de estregoneria aqui no Brasil. Então, por isso que eu pensei, vou montar um grupo de estudos, né, para a gente ir desenvolvendo isso. Então, em breve, a gente vai ter novidades aí. Fantástico. Eu só tenho que te agradecer. Eu vou só fechar, então. Rodrigo Celso, suas considerações finais. De qualquer jeito, Vanessa, você me passa esses dados, para quem está assistindo a gente, vai estar aqui embaixo nos links. Ok. Adorei a aula de história. Fantástico aí, você contou
Porque, assim, quando a gente vai estudar história, a gente sempre estuda das religiões institucionalizadas e nunca das práticas comuns do dia a dia. Então, assim, essas práticas comuns, elas têm bastante força, porque sobreviveram até os dias de hoje. Então, se você conseguir tirar, por exemplo, substituir o cristianismo pelas religiões institucionalizadas de antigamente, você vai ter mais ou menos como era feito as práticas no dia a dia lá na Roma Antiga. Não, fantástico, adorei a palestra. Obrigado. Que bom, obrigada a você. Ulisses Massad. Agora fechando aí, Gregor, a gente vai e depois vai fechando. Assim. Tá vendo? Essas coisas de bruxa, a gente faz podcast, mas não sai da maçonaria. Né? Boa. Vanessa, foi muito legal. Você me atiçou uma curiosidade enorme com a oração que era da minha avó. Até eu vou conversar com a minha mãe. Minha mãe, ela lembra essa oração. Procura. Eu não sei nem se ela significa, se ela sabe o que ela está pronunciando, porque minha mãe não fala italiano, mas ela sabe. Até semana passada eu encontrei com minha mãe e ela lembrou disso daí. Eu vi ela falando. Eu falei, que interessante. Eu vou ver se eu pego essa oração. Pega e manda para mim. Vou mandar. Sim. Farei legal. Sim. Mas parabéns, muito legal. Obrigada, imagina, obrigada, um prazer. Thales de Azevedo, suas considerações finais e como é que está? Se vai ter bruxaria aí na Eclésia Babylon, como é que está funcionando? Na Eclésia Babylon a gente sempre acaba tendo alguma bruxaria. E aí, para quem quiser participar lá com a gente, é só entrar lá no perfil 4G Sanctuary ou então no site 4gsanctuary.com. No mais, Vanessa, muito obrigado pela aula. Sempre legal, porque geralmente quando a gente pensa em bruxaria europeia, a gente acaba pensando muito na bruxaria anglo-saxã. Então, você ofereceu uma perspectiva nova para a gente, que é de pensar nessa bruxaria europeia, só que latina. Então, acho que é muito legal, assim, é um assunto que eu não conhecia nada e, agora eu já sei pelo menos um tantinho. Muito obrigado mesmo e meus parabéns. Eu que agradeço. Robson Belli, e aí, vamos ter uma velhinha benzedeira aí no Japão? Você tem que traduzir para a gente, de entrevistar também. Cara, é incrível a entrevista de hoje, torna, assim, para quem é descendente de italiano, e no Brasil muita gente sempre teve contato com as suas avós, né? Acaba relembrando práticas das nossas avós, dos nossos ancestrais, que acabam dá aquele quentinho no coração da gente, né? Então, assim, muito obrigado, Vanessa. Foi muito legal, realmente. Você tornou algo que, para nós, era tão distante, tão próximo, tão de casa, vamos dizer assim. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço. Você falou em casa, como é que a gente te acha, Robson? Vocês podem procurar a gente no www.enoquiano.com.br e lá vai ter uma página de contato. Ali vocês vão encontrar o nosso link do grupo do Telegram, que é um grupo de estudos, tá? É aberto para todo mundo, é gratuito. Qualquer pessoa pode entrar lá, clicar e conversar com a gente diretamente por lá, tá? Eu, Ulisses, um monte de gente legal, só falta o Marcelo Del Débio. Eu preciso limpar, meu Telegram tá zoadão demais da conta, cara. E Tiagão Tamussauskas dos Reinos Sombrios do Morte Súbita e também o nosso carregador do Colher de Pau. Então, fiquei mó feliz de saber dessa relação aí, que pratica um pouco de estrigoneria sem saber. E com certeza deve ter outras influências também, né? Porque a Itália mudou o mundo de várias formas diferentes. Agradecer demais a sua palestra, seu conhecimento, tudo que você passou para a gente. Tem uma última pergunta. Você ouve falar daquela figura acho que era Aradia? Aradia, sim. Se você puder falar um pouquinho sobre ela, se ela tem mais a ver com a estregueria ou estrigoneria? Com a estregueria. Na verdade, a Aradia, ela seria a filha de Diana. Então, como Diana, né, esse culto dela se perpetuou, a Aradia seria a filha física de Diana, ela teria tido. Quem começa a trazer essa história é o Charles Leland, que, aliás, todo mundo bebeu na fonte Charles Leland, inclusive o Gardner, para fazer a Wicca. Então, ele diz que o Leland diz que encontrou uma mulher chamada Madalena, que essa mulher seria uma bruxa, que ela tinha conhecimentos ocultos e tal, de bruxaria antiga, e ela conta sobre isso. Então, Aradia teria sido esse culto aí, é uma coisa meio
uma filha física, uma humana. Ela é tipo uma Messias, assim, alguma coisa do gênero? Não, acho que não. Messias não sei. Uma mestra? Acho que uma mestra, assim, tipo, vamos dizer a Senhora das Bruxas, uma coisa meio assim, né? Então, seria a Aradia que teria trazido todo o conhecimento oculto para esse mundo aqui, né? Então, é meio que uma mitologia, é interessante a Aradia, mas aí o Leland, quando ele conhece essa mulher, essa tal dessa Madalena, ele diz, não posso revelar minha fonte, não sei o quê, então... os arqueólogos, os antropólogos ficam loucos, não, então, assim, realmente não existe nenhum registro histórico dessa mulher, que ela existiu, então, o Leland pode ter tido contato com alguém, mas talvez a gente ache que ele inventou muita coisa, sei lá, enfim, tem uma viagem ali, mas é muito interessante, sim, a mitologia ali de Aradia. Maravilhoso. Eu queria te agradecer, então, Vanessa, muito brigadão por ter vindo. Achei essa visão da bruxa católica italiana e tal, como o Thiago, o Ulisses falaram, tirar assim, a gente pensa em bruxa, sempre é a bruxa inglesa, né? E aí você trouxe uma visão bem legal que tem muito a ver aqui com o Brasil, né? Itália, Brasil, né? E uma coisa, só para encerrar, uma coisa que é interessante, porque assim, essa geração de avós, a gente falou muito de avó aqui hoje, mas essa geração de avós que a gente chama de bruxas, elas não se chamam de bruxas. A minha geração, hoje, eu tenho orgulho de dizer bruxa e de pagã, mas elas não, imagina, eu não sou bruxa, não, imagina, que medo, porque o medo da Inquisição foi um medo que perdurou por muito tempo. Então, hoje, a nossa geração carrega isso com orgulho. Então, até a geração da minha avó, da minha mãe, ainda não dava para transformar, né? Para mudar esse conceito de bruxa e tal, né? Então... Elas eram sem precisar falar que eram. Exato. E quem quiser fazer parte da família Mayhem, como é que faz? Família, Da família. Bom, Mayhem é isso que vocês viram aqui, cara. Uma galera que está curiosa, que agora a gente estava conversando antes de gravar aqui. Em breve a gente vai estar com o site tudo organizadinho e tal. E a gente tem o carro-chefe agora, principalmente. Por que a gente tem agora o Catarse e está cobrando e tal? Porque a gente decidiu fazer uma revista física. Que a gente tinha um monte de gente pesquisando, como a Vanessa, o próprio Robson, o Thiago, o Ulisses, e aí o pessoal fazia textos. E aí o cara falava assim, eu quero referenciar meu texto. Onde é que está? Geocities.blog. Então, não, aí a gente gastou uma grana, fez uma revista com o ISBN, uma publicação, então a cada 3 meses a gente vai em todos os sites, com todo mundo que a gente entrevista, tudo, junta os melhores textos, publica e deixa no registro histórico. Então, se você quiser fazer parte, né, catarse.me/TDC. T de tatu, D de Deus e C de casa. Depois a gente inventa um número melhor, mas é a teoria da conspiração, mas aí os malucos antivacina, terra plana e tal, fuderam a gente, então aí virou o Projeto Mayhem. Mas é isso aí. E a gente tem esse bate-papo. Se você que é novo, eu vi que a Vanessa trouxe um monte de gente que são os seguidores dela lá no Instagram. Você não falou do Conexão Pagã também, né? Você falou só do seu, mas a gente conheceu pelo Conexão. O Conexão, vocês começaram... o Conexão Pagã, ele surgiu na pandemia, que a gente queria se conectar com outras pessoas, já que a gente estava de casa, a gente queria se conectar com outras pessoas de outras crenças e outras, né, práticas. Então, a gente criou o Conexão Pagã, que também está lá no Instagram. Eu coloco também todos esses links que todo mundo falou estão aqui embaixo. Depois vocês vão para lá e não esquece também, dá like, segue o canal, apita o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.